Olá, então vamos falar sobre o condicionamento respondente, ou também conhecido como condicionamento clássico. O condicionamento respondente ele foi desenvolvido e estudado pelo Pavlov, um fisiologista russo. E antes da gente entender todo o processo do condicionamento respondente, o que o Pavlov utilizou para desenvolver o condicionamento respondente, a gente primeiro precisa entender um pouquinho o que significa reflexo. Reflexo incondicionado é justamente uma resposta que nós emitimos de forma automática, de forma involuntária e de forma incondicionada. Involuntária porque independe da nossa vontade. Exemplo, a própria salivação, quando a gente está comendo, quando a gente está saboreando um tacacá, né? Principalmente aqui no norte, né? Ou saboreando uma pizza, e aí ocorre um processo de salivação na nossa boca, porque a comida está dentro da nossa boca e automaticamente o nosso corpo responde ao alimento com esta salivação. Um outro exemplo é justamente o exemplo do limão, né? O limão que vocês viram, eu lá saboreando o limão, e quando o limão entra em contato com a nossa boca, também ocorre esse processo de salivação. Isso é um reflexo, é uma resposta que o nosso corpo emite diante de um estímulo que desencadeia essa resposta, sem a necessidade de ocorrer um aprendizado prévio. A gente já nasce com isso. O bebê, quando nasce, ele já vem com esse reflexo de sucção, por exemplo, né? O bebê já nasce sabendo mamar. É o reflexo de sucção. Ele não é aprendido. Então, nós temos algumas respostas que elas não são aprendidas. A gente já nasce com elas. Olha que interessante, né? Então, para explicar um pouquinho sobre o condicionamento respondente, eu vou explicar amanhã. Hoje, inicialmente, a gente vai justamente fazer esse processo, né, de entender o que é um reflexo. Por quê? Quando a gente for entender sobre o condicionamento respondente, é justamente o processo de aprender a emitir esse reflexo na presença de estímulos que, teoricamente, não são estímulos típicos de desencadearem essa resposta em nós. Entendeu? Então, é como se houvesse um processo de associação e aí outros estímulos que não teriam nenhum poder de desencadear uma resposta reflexa no nosso corpo passa a ter o mesmo poder. Então, quando a gente, de repente, vê um limão, né, assim, alguém comer, quando a gente vê alguém saboreando um limão ou tomando um tacacá, automaticamente só pelo simples fato de ver alguém fazendo isso, a gente começa a salivar. Como assim? Se a comida não está na nossa boca? Como é que a gente saliva? Como é que a gente saliva se a comida nem está na nossa boca? Teoricamente, a gente só salivaria se a comida estivesse na nossa boca. Então, para esse processo é que a gente vai estudar, né? O comportamento é o reflexo condicionado ou justamente o comportamento respondente. É justamente o fato da gente emitir já um comportamento aprendido, é um comportamento reflexo aprendido. Então, na presença de estímulos que não teriam nenhum poder de desencadear esse reflexo, mas passam a ter esse poder por um processo chamado de associação de estímulos. E é sobre esse processo que eu vou falar amanhã. Mais uma dica que eu deixo aqui agora para vocês é sobre um filme chamado Laranja Mecânica. Indico para vocês assistirem, assistam. E se só faço uma ressalva, porque é um filme que tem cenas fortes, então é proibido para menores de 18 anos. Eu indico que vocês assistam esse filme, que vocês vão analisar justamente tudo que eu falei aqui, vocês vão fazer essa associação contextual aí do assunto que eu falei com um filme. Laranja Mecânica, indico. E é isso, amanhã tem mais. E é justamente, cada dia, são 3 dias, cada dia eu explico um pouquinho, tá bom? Amanhã eu vou explicar sobre o procedimento propriamente dito. Tchau, 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 até amanhã.